Então, nós vimos nas aulas passadas que o Bergson, ele tem como algo fundamental a questão da mudança, né? A questão do movimento. A gente foi se aproximando da metafísica do Bergson e a gente percebeu que, para ele, o real é o próprio movimento, o devir, a transformação, a mudança. Então, quando ele vai falar nessa questão da percepção da mudança, né? Ele está falando, de certa forma, na possibilidade de uma metafísica, né? De uma nova filosofia que não seja uma filosofia que parta da substância, mas que seja uma filosofia que parta da própria mudança, que não seja uma filosofia que parta de conceitos, né? Mas que seja uma filosofia que parta de uma experiência concreta. Então, isso aí a gente já viu, né? Então, a ideia dele é resgatar uma certa simplicidade da filosofia através dessa percepção imediata, né? Do ser, que para ele é devir, né? É mudança. Devir é vir a ser, é tornar-se. Então, como vocês já vêm percebendo, então não há uma ideia de algo estático, né? De uma coisa. Na verdade, o que há é sempre a transformação. Então, a intuição da mudança. Primeiro, a gente vai elencar aqui alguns pontos para a gente conseguir expor essa ideia do Bergson, né? Uma das coisas que a gente começa a apresentar é a ideia de uma superioridade dos sentidos e da consciência, logo da percepção e da intuição frente à concepção e o raciocínio. Então, quando a gente pensa em como conhecer, em como se relacionar com o mundo, a gente pensa nas nossas faculdades, né? Quais são as nossas faculdades? Nós somos dotados, né, de uma sensibilidade através da qual a gente entra em contato com o mundo exterior, né? Nós somos dotados de sentidos, através desses sentidos a gente tem uma percepção externa, né? Uma percepção da matéria, através do nosso olhar, através da nossa audição, através do nosso tato. Então a gente tem essa percepção, né? E também a gente tem a consciência. Então a consciência é o quê? É aquele dar-se conta, né? É esse conhecimento que nós temos, que é o mais propriamente espiritual. Mas nós temos também uma capacidade cognitiva, que é uma capacidade de generalização, que é uma capacidade mais lógica, né? Mais conceitual, que é uma capacidade de inferência, ou raciocínio propriamente dito, né? A racionalidade. O que o Bergson vai dizer é que existe uma superioridade, no sentido de que aquilo que se dá aos nossos sentidos e à nossa consciência tem um apelo maior no sentido da verdade do que a concepção e o raciocínio no sentido de capturar o concreto. Porque quando nós concebemos algo, quando nós raciocinamos em termos de algo, é justamente porque nos falha a nossa própria capacidade sensorial. Então, o que a gente tem aqui, de certa forma, no Bergson, como a gente viu nas aulas passadas, é uma hierarquia, né, de formas de conhecer, na qual o conhecimento conceitual ele seria algo, digamos assim, complementar, né? Ou seja, existe um empirismo, de certa forma, na filosofia do Bergson. Se os sentidos e a consciência tivessem um alcance ilimitado, se na dupla direção da matéria e do espírito a faculdade de perceber fosse indefinida, não precisaríamos conceber nem tampouco raciocinar. Ou seja, para o Bergson, a gente raciocina, a gente usa a nossa faculdade conceitual, porque os nossos sentidos e a nossa consciência têm um alcance limitado, né? Então é como se essa faculdade de raciocínio ela fosse complementar essas nossas outras faculdades. Então conceber, né, é um paliativo quando não é dado perceber. E o raciocínio é feito para colmatar, ou seja, para preencher os vazios da percepção ou para estender o seu alcance. Então, vamos lá. Percepção externa, aquela que nos vem dos sentidos, né? Percepção interna é a nossa consciência. Para preencher a lacuna dessas faculdades, existe a nossa faculdade conceitual, né? A nossa faculdade de raciocínio. Então, é isso que está sendo dito aqui. Mas, quando nós generalizamos, quando nós lidamos com conceitos, de certa forma nós ganhamos em sistematicidade, mas nós perdemos em concretude, né?
Então, concepções mais engenhosamente conjugadas e os raciocínios mais cientificamente esteados desabam como castelos de cartas no dia em que um único fato realmente percebido, vem chocar-se contra essas concepções e esses raciocínios. Mas quando a gente fala fato aqui, lembrar que para o Bergson também existem os fatos de consciência. Não é só o fato no sentido empírico, mas os fatos de consciência também. Então, o que é que ele está apontando aqui? Ele está apontando, de certa forma, a fragilidade de um conceito, né? De uma concepção, de uma inferência racional diante de algo factual, seja no sentido de uma experiência do mundo externo, seja no sentido de uma experiência do mundo interno. Então, esse seria o ponto 1, né? O ponto 2 é o seguinte: a insuficiência da nossa faculdade de percepção, constatada por nossas faculdades de concepção e raciocínio, foi o que deu origem à filosofia. Então, como é que surge a filosofia? A filosofia surge justamente porque os indivíduos, os primeiros filósofos, eles se deram conta de que os nossos sentidos, eles eram muito limitados, né? Então, os nossos sentidos, eles nos enganavam, nós somos passíveis de sofrer uma ilusão de ótica. Então, há uma série de fraqueza, digamos assim, na nossa faculdade sensorial, que faz com que o movimento filosófico, que é um movimento de busca rigorosa do conhecimento, ele busque uma outra forma de sustentação, que é a sustentação racional, né? Então, a filosofia, ela surge a partir daí, dessa necessidade de um conhecimento mais rigoroso, uma vez que a nossa faculdade sensorial, ela tem determinadas limitações, né? A minha percepção, ela não alcança as coisas de uma maneira muito rigorosa, né? Então, os filósofos, eles tentaram complementar a percepção pela concepção. Então, vocês conseguem diferenciar, né? Uma coisa é percepção, aquilo que eu percebo, né? Então, eu percebo com o meu olho, eu percebo com o meu ouvido, eu percebo um cheiro, eu percebo o mundo através da minha sensibilidade, né? Mas isso tem um certo limite. Então, a concepção, ou seja, o ato de pensar, o ato de inferir, o ato de buscar causas, né? O ato de raciocinar, ele aparece como essa tentativa de preencher os intervalos entre os dados dos sentidos ou da consciência e, assim fazendo, sistematizar nosso conhecimento das coisas. Todos, antigos e modernos, ou seja, os filósofos antigos e os filósofos modernos, concordam em ver na filosofia a substituição do percepto pelo conceito. Então, o que é que a gente está fazendo até agora? A gente está falando do que é a filosofia tradicional, né? Então, a filosofia tradicional, ela é essa substituição do percepto pelo conceito, uma vez que o percepto ele é muito limitado, né? Bom, qual seria então o nosso ponto 3? Se o método da filosofia é realmente uma substituição do percepto pelo conceito, não pode haver uma filosofia como há uma ciência. Haverá sempre, pelo contrário, tantas filosofias diferentes quanto os pensadores originais houver. Então, o que é que o Bergson percebe? Que essa forma de fazer filosofia a partir da concepção, a partir do raciocínio, a partir da lógica dialética, faz com que a filosofia seja uma espécie de jogo, de disputa, né, entre vários sistemas. Por isso que ele critica um pouco a filosofia sistemática. Porque se é assim, a gente não tem uma convergência entre os filósofos. A gente tem várias formas sistemáticas de filosofia disputando a verdade, né? Então ele diz, uma vez que toda tentativa de filosofia puramente conceitual suscita tentativas antagônicas e que no terreno da dialética pura não há sistema ao qual não se possa opor outro, iremos nós permanecer nesse terreno ou será que deveríamos antes, sem renunciar ao exercício das faculdades de concepção e de raciocínio, voltar à percepção, conseguir dela que se dilate e se estenda? Então vocês entenderam a questão? O que é que o Bergson está colocando? Então, se a filosofia puramente conceitual, quando ela entra nesse terreno da dialética, se existe uma ambiguidade enorme, uma falta de entendimento entre os filósofos, a gente vai se contentar com isso, né? A gente vai se contentar com isso, ou a gente vai tentar buscar de volta aquela
percepção e tentar fazer ela se dilatar, ela se estender. Então perceba que o Bergson, ele está tentando levar para uma filosofia da percepção, né? Da percepção interna, no caso, que seria uma intuição. Ele não quer uma filosofia meramente conceitual. A gente já viu que a filosofia não pode partir do conceito, né? Suponham que ao invés de querermos nos elevar acima de nossa percepção das coisas, nela nos afundássemos para cavá-la e alargá-la. Suponham que nela inseríssemos nossa vontade, e que essa vontade, dilatasse a nossa visão sobre as coisas. Os sentidos e a consciência, instados por ela a um esforço excepcional, ter-lhe-iam entregue mais do que fornecem naturalmente. Então, o que é que o Bergson está dizendo? Se a gente tentar não se elevar acima da percepção, ou seja, se nós tentarmos não substituir a percepção pela concepção, mas pelo contrário, alargar essa percepção, né? Através de um esforço da vontade, talvez a gente tenha algo diferente na filosofia. Então é isso que ele está propondo, um alargamento, né, da percepção. Então vocês entenderam até aqui. Tradicionalmente, a filosofia ela dá um salto, né? Ela percebe a falibilidade da percepção, e sempre que eu falo percepção aqui, eu estou falando sensibilidade e consciência, percepção externa e percepção interna. Então, ela percebe a falibilidade disso e tenta preencher isso saltando para a faculdade de raciocínio lógico, né? Para a faculdade de conceber. E o que o Bergson está dizendo é não. E se a gente tentar dilatar essa percepção através da vontade, é isso que ele está propondo. Mas há uma objeção, esse alargamento seria impossível, né? Você pode dizer, mas como alargar a percepção? É impossível, a nossa percepção é o que é. Aí o Bergson vai dizer, olha, há séculos surgem homens cuja função é justamente a de ver e de nos fazer ver o que não percebemos naturalmente. São os artistas. Então, olha aí, a coisa começou a mudar um pouco de figura. O que é que o Bergson está dizendo? Ele está falando de uma possibilidade de alargamento da percepção. Aí você pode contrapor que esse alargamento da percepção é impossível. O que é que ele aponta? A existência dos artistas. Então, o que ele vai dizer é que os artistas, eles fazem justamente isso. Eles alargam a nossa faculdade de ver, a nossa faculdade de ouvir, né? Então, eles alargam aquilo que nós percebemos naturalmente. Eles fazem a gente ver o que a gente não via, né? A gente ouvir o que a gente não ouvia. Então, os artistas, eles têm alguma coisa a oferecer à filosofia, né? O que visa a arte, a não ser nos mostrar, na natureza e no espírito, fora de nós e em nós, coisas que não impressionavam explicitamente os nossos sentidos e a nossa consciência. Então, o Bergson está aqui apresentando, né? Ora, o que é a arte, senão essa faculdade de nos apresentar aquilo que nós não estávamos vendo, né? Seja na natureza, seja em nós mesmos. Em nós mesmos, os poetas e os romancistas. À medida em que eles falam, aparecem em nós matizes de emoções que podiam estar representados em nós há muito tempo, mas que permaneciam invisíveis. O poeta e o romancista, ele faz justamente a revelação disso que já existia em nós, mas que nós não enxergávamos. Então, quando a gente lê uma poesia e essa poesia nos comove, é porque, de alguma forma, esse poeta, ele conseguiu fazer ressoar algo que havia em nós, mas que nós não tínhamos palavras para traduzir. Ou seja, ele alarga a nossa percepção interna. O romancista, pensa num Dostoiévski, quando ele está concebendo um personagem dele, com aquela complexidade psicológica, como se ele estivesse dentro da alma do personagem, captando todas as nuances do caráter. Quando a gente lê aquilo, a gente identifica em nós essas tendências de crueldade, essas tendências de egoísmo, essas tendências de compaixão, de heroísmo. Então, quando a gente consegue perceber isso em nós, significa o quê? Que o artista, o romancista, o grande escritor,
ele faz com que seja revelado em nós aspectos até então desconhecidos. Então ele estava revelando a nós mesmos, ele estava alargando a nossa percepção que antes era limitada. O pintor, em relação à natureza, em relação a uma visão das coisas. Os grandes pintores são homens aos quais remontam uma certa visão das coisas. Eles percebem na natureza muitos aspectos que não notávamos. Se os aceitamos e os admiramos, é porque já havíamos percebido algo daquilo que nos mostram. Então, quando você olha um quadro que apresenta, que pinta a natureza daquela maneira, e você se emociona quando você vê isso, e aquilo te sensibiliza, e você sente que essa é uma obra verdadeira, por que ela é uma obra verdadeira? Porque ela está apontando algo que você percebeu, mas não se apercebeu. O pintor pegou certo aspecto, fixou sobre a tela tão bem, que a partir daí nós não conseguimos mais deixar de ver a realidade daquele modo que o próprio pintor viu. Então, o que é que a gente está mostrando? Com o poeta, o romancista, o pintor, a gente está mostrando que existe uma possibilidade de alargamento, né, da percepção. Então, a própria existência da arte, a própria existência dos artistas aponta para essa possibilidade. Então, bastaria a arte para nos mostrar que uma extensão da faculdade de perceber é possível. Mas como se efetua essa extensão? Agora a gente vai tentar entender por quê, né? Por que se dá essa extensão da faculdade de perceber? E para a gente entender isso, a gente vai entrar um pouquinho na teoria da percepção do Bergson, mas é só um pouquinho, porque essa teoria ela é apresentada de uma maneira bem mais nuançada e bem mais completa no Matéria e Memória. Mas a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é engraçado, é a gente perceber uma certa característica que o senso comum atribui, não sem razão, aos artistas. Os artistas, eles são idealistas, eles estão no mundo da lua, né? Então, o que é que isso significa? O que é que significa esse idealismo? Significa que ele está menos preocupado do que nós com o lado positivo e material da vida. É, no sentido próprio da palavra, um distraído. Então, o artista ele é um distraído, ou seja, ele não está com a mesma atenção à vida que nós estamos. Ele não se relaciona com a vida da maneira pragmática como nós nos relacionamos. Mas por que ele, sendo mais desprendido da realidade, consegue ver nela mais coisas? Parece um paradoxo. Porque o que a gente está dizendo? O filósofo, o artista, ele é um distraído. É como se ele tivesse com a atenção descolada da realidade. Ora, mas se ele está com a atenção descolada da realidade, como é que ele vê na realidade mais do que nós? Aí é que tá. Aí é que entra a teoria da percepção do Bergson. Porque para o Bergson existe uma relação intrínseca entre a nossa percepção e a nossa ação. A visão que temos ordinariamente dos objetos exteriores e de nós mesmos é uma visão que nosso apego à realidade, nossa necessidade de viver e de agir, nos levou a estreitar e a esvaziar. Então, a nossa percepção, a nossa aderência à realidade, ela está relacionada com a nossa necessidade de viver e de agir. É isso que a gente chama de o pragmatismo no Bergson. É a consciência de que nós estamos no mundo para agir. Então, o nosso organismo, a nossa estrutura, ela está, de certa forma, condicionada para essa ação. E estando condicionada para essa ação, ela está delimitada, ela está estreitada, ela está esvaziada. Quanto mais estamos preocupados em viver, tanto menos estamos inclinados a contemplar. A necessidade de ação tende a limitar o nosso campo de visão. A percepção distinta é simplesmente recortada pelas necessidades da vida prática num conjunto mais vasto. Então, qual é a teoria da percepção do Bergson? É a de que aquilo que nós percebemos está condicionado pela nossa necessidade de ação no mundo. Então, existe um recorte da realidade a partir do nosso corpo, a partir da nossa necessidade, a partir do nosso condicionamento. Então, nós recortamos de uma imensidade
de coisas, né, de uma vastidão de coisas, nós recortamos aquilo que nos diz respeito, aquilo que nós necessitamos para agir no mundo, para atuar no mundo. A gente consegue perceber isso na vida psicológica, né? Na vida psicológica normal, há um esforço constante do espírito no sentido de limitar seu horizonte, de desviar o olhar daquilo que ele tem um interesse material e não vê. Então, isso aqui é importante. A nossa vida psicológica, a nossa consciência atual, ela é sempre um recorte. É como se a nossa necessidade de agir, ela tivesse sempre reduzindo o nosso horizonte psíquico. Porque é impossível que nós estejamos situados no mundo de uma maneira eficaz se nós não limitarmos esse conteúdo. Entende? É impossível que a gente tenha uma plenitude espiritual e, ao mesmo tempo, uma eficácia material. Então, para que eu haja no mundo, eu preciso recortar aquilo que é útil. E isso acontece constantemente, é algo próprio da nossa estrutura psicológica. O nosso cérebro, ele faz isso o tempo todo, né? Ele seleciona aquilo que ele precisa. Então, uma frasezinha célebre do Bergson, antes de filosofar, é preciso viver. É nesse sentido, no sentido de dizer que antes da concepção, antes da contemplação, existe uma condição do ser humano, né? Uma condição biológica, uma condição vital, uma condição orgânica, que é a sua condição para a ação, né? Então a vida exige que ponhamos antolhos. O que é antolhos? É aquele negócio assim que você coloca, que você não vai olhar para cá, nem para lá, você vai olhar reto para onde você tem que olhar. Então você está no mundo, você está recortando o mundo de acordo com aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, para a sua manutenção no mundo. Então a vida exige que não olhemos à esquerda, à direita, para trás, mas reto, em frente, na direção que devemos seguir. No campo imensamente vasto do nosso conhecimento virtual, colhemos para fazer um conhecimento atual tudo o que concerne a nossa ação sobre as coisas. Essa questão de virtual e atual, ela aparece muito no Matéria e Memória, e o virtual é tudo isso que existe, mas que não está presente. O atual é o presente. A nossa consciência atual é essa, é a que nós temos agora. Mas essa consciência atual, ela não é a totalidade da nossa consciência. Ela é simplesmente um recorte. Ela é a atualização da virtualidade que nós somos, né? Então, no campo imensamente vasto de nosso conhecimento virtual, colhemos, para fazer um conhecimento atual, tudo o que concerne a nossa ação sobre as coisas, negligenciando o resto. O cérebro parece ter sido construído tendo em vista esse trabalho de seleção. Então, o que é o cérebro para o Bergson? O cérebro é um órgão de atenção à vida. Essa é uma definição dele. O cérebro é um órgão de atenção à vida. Ele faz com que nós estejamos inseridos na vida e, para fazer isso, ele precisa selecionar. Por exemplo, na nossa memória. O nosso passado, ele se conserva necessariamente, automaticamente. Tudo que nós vivenciamos, desde o nosso primeiro chorinho na maternidade, está em nós. Somos nós. Mas nós não temos a mínima condição pragmática de nos lembrar agora de tudo isso. Na verdade, a nossa memória, ela está lá. Mas ela não está atualizada, né? Ela sobrevive. Ela está em nós. Na verdade, nós somos isso. Nós somos essa memória. Essa memória é espírito. Mas o cérebro, ele precisa fazer um recorte. Então, no nosso interesse prático, nós afastamos esse passado, né? Nós só aceitamos do passado aquilo que nele pode esclarecer e completar de forma mais ou menos útil a situação do presente. Então, essa memória está em nós, essa memória forma o nosso caráter, essa memória é aquilo que nós somos, é a nossa virtualidade, mas nós não podemos trazê-la sempre atual aqui, na nossa consciência atual, porque senão a gente não dá conta de viver, né? Isso aí é muito claro. A gente não tem a mínima condição de suportar a carga da nossa memória, né? Então, o cérebro, ele serve para efetuar essa escolha. Atualiza as lembranças úteis e mantém
mantém o... Ixi, Maria. E mantém no subsolo da consciência aquelas que de nada serviram, né? Então, o cérebro é um órgão de escolha, ele seleciona as lembranças, né? Então, a percepção também se dá da mesma forma. Se com a memória era assim, a gente selecionava as lembranças úteis para o presente, a percepção também, ela aparece como um auxiliar da ação. Ela isola, no conjunto da realidade, aquilo que nos interessa. Ou seja, a percepção, ela mostra menos as coisas mesmas do que o partido que dela podemos tirar. Ou seja, a nossa percepção é interessada. A nossa percepção, ela é interessada. Então, isso é a nossa condição. Isso é a condição do ser humano normal. Isso é a condição do animal humano. Mas, de longe em longe, por um acidente feliz, homens surgem cujos sentidos ou cuja consciência são menos aderentes à vida. Ó, o artista que a gente está falando. Os sentidos ou a consciência são menos aderentes à vida. A natureza esqueceu de vincular a sua faculdade de perceber à sua faculdade de agir. Quando olham para alguma coisa, veem-na por ela mesma e não mais para eles. Percebem por perceber, por nada, pelo prazer. Por um certo lado deles próprios, quer por sua consciência, quer por um de seus sentidos, nascem desprendidos. E conforme esse desprendimento seja de tal ou tal sentido, ou da consciência, são pintores ou escultores, músicos ou poetas. Então, o poeta, ele tem esse desprendimento no nível da consciência. Os pintores têm esse desprendimento no nível dos sentidos, né? Aquilo que a gente falava no começo. É, portanto, uma visão mais direta da realidade que encontramos nas diferentes artes. E é pelo fato de o artista não pensar tanto em utilizar a sua percepção que ele percebe o maior número de coisas. Então, vamos resumir aqui, vamos fazer um retorno sobre tudo o que nós vemos. Nós vimos que para o Bergson, a filosofia, ela tradicionalmente se dá como um salto por sobre a percepção para a concepção. Essa concepção, não obstante, ela faz com que nós percamos a concretude, com que nós percamos o real, com que nós percamos a própria realidade. Ela faz também com que a filosofia se torne um mero jogo de palavras, de conceitos, de abstrações e uma briga de sistemas que nunca se entendem, né? E aí o que é que ele vai dizer? A gente vai se contentar com isso ou a gente vai tentar fazer com que a filosofia volte de novo para a percepção? Mas a filosofia não pode voltar para aquela percepção comum dos sentidos. Por quê? Porque essa percepção comum, ela está condicionada pelo nosso aspecto animal, orgânico, pragmático, pela nossa própria inerência à vida. Essa nossa percepção é um recorte do real, não é o real. E aí o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, ora, existem determinados indivíduos que já têm a possibilidade de uma percepção mais alargada das coisas, de uma percepção que não está tão aderente à vida. Eles são desinteressados, né? Ou seja, é possível essa percepção. Então, é possível que eu tente um contato com a realidade para além desse pragmatismo. Então, aquilo que a natureza faz de longe em longe, por distração, para alguns privilegiados, será que a filosofia não poderia tentá-lo fazer num outro sentido e de outro modo para todo mundo? Então, é isso que o Bergson pretende. Uma filosofia que parta de uma percepção, mas de uma percepção alargada, de uma percepção semelhante à do artista, né? O papel da filosofia, então, seria nos levar a uma percepção mais completa da realidade, através de um deslocamento da nossa atenção. Então, essa atenção ela é muito importante no Bergson, porque o que é a atenção? A atenção é a tensão do espírito. Vamos pensar numa coisa bem simples. Às vezes você está assistindo televisão, aí você está atento à televisão, aí você escuta tudo. Aí, às vezes, você começa a pensar em outra coisa. O teu ouvido continua a ser afetado. O som continua a atingir os teus tímpanos. Mas o teu espírito está voltado para uma outra coisa. Ele está tensionado para outra coisa. Então, vai e volta como se você não tivesse ouvido. Por quê? Porque a sua atenção não está lá, entende? Então, a atenção é a tensão do espírito para algo. E o que é que o Bergson está propondo?
que a filosofia seja uma atenção deslocada, né? Deslocada para onde? Para dentro, já que ela está naturalmente deslocada para fora. A gente viu isso nas aulas anteriores. Foi o que a gente viu nas aulas anteriores, que o espírito ele está naturalmente voltado para fora, voltado para a matéria. A nossa inteligência é o espírito voltado para a matéria. E eu não posso fazer filosofia daí. E toda a filosofia foi feita daí, da concepção, né? Da generalização, da dialética. O que ele está dizendo é não, a filosofia ela tem que partir desse deslocamento da atenção, dessa atenção voltada para dentro, ou seja, da intuição. Por isso que a intuição é o método filosófico. Então, tratar-se de afastar essa atenção do lado praticamente interessante do universo e de voltá-la para aquilo que praticamente nada serve. À primeira vista, parece que isso já foi feito há muito tempo, ou seja, muitos filósofos já falaram dessa necessidade de você sair da esfera da ação para a esfera da contemplação, né? Plotino, Platão, Aristóteles falavam da metafísica, da filosofia primeiro como essa contemplação. Mas, para o Bergson, o que esses filósofos propuseram foi uma fuga da realidade. Foi uma fuga da percepção. E eles fugiram para onde? Eles fugiram para a razão. Eles fugiram para o raciocínio. Eles fugiram para aquilo que complementaria essa percepção, mas que não capta a realidade. Então, essa contemplação dos filósofos clássicos era uma fuga da realidade. Não é isso que o Bergson está propondo. O que ele está propondo é que se permaneça nessa realidade, nessa percepção, tentando ampliá-la. Então, para Platão e para todos aqueles que assim compreenderam a metafísica, ou seja, como essa fuga da realidade, né? Desprender-se da vida e converter sua atenção consiste em transportar-se para um mundo diferente daquele em que vivemos, em suscitar faculdades de percepção outras que os sentidos e a consciência. É justamente porque contestava a existência dessas faculdades transcendentes que Kant acreditou que a metafísica era impossível. Bom, para quem não é da filosofia aqui, né, Kant foi o cara que colocou uma pá de cal na metafísica, né? Resumindo aqui de uma maneira aberrante a crítica da razão pura, que é um negócio duríssimo, né? Mas na crítica da razão pura, o que o Kant faz é dizer que a metafísica é impossível. Por que a metafísica é impossível? Porque essa ultrapassagem da realidade, ela pressupõe uma outra faculdade que é a dos sentidos e da consciência. E para o Kant nós não temos essa faculdade, né? Então, o que o Kant estabelece definitivamente é que se a metafísica é possível, que é metafísica, pessoal. Metafísica é além da física, né? Esse conhecimento do ser, da realidade, né? Então, Kant estabeleceu definitivamente que se a metafísica é possível, só pode ser por um esforço da intuição, que foi o que o Kant disse. A metafísica é impossível pelos sentidos, porque os sentidos só nos dão a experiência. E a experiência nada mais é do que aquilo que nós colocamos nela, né? Então, para a metafísica ser possível, eu precisaria ter um conhecimento não mediado, mas imediato. Como eu só tenho meus sentidos e a minha consciência, então esse conhecimento do suprassensível ele é impossível, né? Só que o Bergson vai dizer que esse conhecimento ele vai ser possível, por quê? Porque a intuição de que ele fala não é uma intuição que pressupõe uma faculdade nova, que pressupõe uma faculdade diferente. Na verdade, é a nossa própria percepção, é a nossa própria consciência sendo alargada. É a nossa atenção deslocada, é um esforço diferente, né? Então, o resumo de tudo isso é que a filosofia que o Bergson propõe é uma filosofia de artista, porque é uma filosofia que pensa a realidade a partir de uma visão de artista, a partir de um deslocamento da atenção, né? Através desse deslocamento da atenção, uma maior abrangência da percepção e da própria consciência. Então, através da extensão e da revivificação de nossa faculdade de perceber, talvez também através de um prolongamento dado à intuição por almas privilegiadas. Que almas privilegiadas são essas? Para o Bergson são os místicos, tá? Porque os místicos, eles prolongam essa intuição, até uma intuição mística. Então, vamos ler de novo. Através da extensão e da revivificação de nossa faculdade de perceber, talvez também, através de um prolongamento dado à intuição por almas privilegiadas, restabeleceríamos a continuidade do conjunto de nossos conhecimentos. Continuidade que já não seria hipotética e construída, mas experimentada e vivida. Ou seja, a filosofia que o Bergson busca é uma filosofia intuitiva,
É uma filosofia de uma percepção artística, né? De uma introspecção, né? De um dilatamento do espírito através desse esforço. Então, não deixa de ser a própria intuição o que ele está apresentando aqui, a intuição como um método filosófico. Então era isso por hoje.